E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma aula de pneumologia e hoje nós vamos ver TEP. Mas antes, eu queria que você curtisse esse vídeo e compartilhasse com seus colegas de estudo da medicina que também estão precisando dessas informações. Eu queria que você deixasse seu comentário aqui embaixo e se inscrevesse no canal. Não se esqueça também de ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos toda vez que sai um vídeo novo. Todos os dias, às 11 horas da manhã, sai vídeo novo. Então, vamos começar. Pneumologia, aula 4, questões de TEP, tromboembolismo pulmonar. Questão 01. Uma mulher de 70 anos de idade, obesa, hipertensa, sofreu fratura de colo de fêmur após queda da própria altura, tendo sido submetida à fixação cirúrgica. Teve boa evolução no pós-operatório imediato e recebeu alta hospitalar, 3 dias após a intervenção. Em uso regular de enalapril, atorvastatina e codeína. Permaneceu acamada e dependente para cuidados pessoais. 5 dias após a alta, apresentou dor torácica ventilatória dependente de início súbito e foi levada a um hospital, onde chegou cerca de 1 hora após o início da dor. Ao ser admitida no hospital, encontrava-se alerta, um pouco confusa, acianótica, com pulsos amplos e ritmo regular. Apresentava frequência cardíaca de 130, pressão arterial de 140 por 10, murmúrio vesicular difusamente reduzido, frequência respiratória de 34, com esforço moderado, saturação de O2 em ar ambiente de 86 e com O2 por catéter nasal a 3 litros por minuto de 93%. Edema em membro inferior direito, com presença de cacifo positivo do pé à raiz da coxa. O resultado do estudo radiológico simples de tórax mostrou pequeno derrame pleural à direita, seu hemograma apresentou-se normal, CPK de 207, o valor de referência tem que ser menor do que 25, então deu 207, deu alto CPK, dedímero de 550, o valor de referência de 64 a 494, também deu alto o dedímero. O resultado do eletrocardiograma apontou taquicardia sinusal. Diante desse quadro, quais devem ser o medicamento para tratamento inicial e o exame complementar indicados para esse paciente? Então, a gente tem um quadro aí, ó, dispneia súbita após uma paciente estar acamada durante 3 dias após uma intervenção cirúrgica. Então, o que é que a gente pensa? Uma intervenção cirúrgica, paciente acamada, sem se mover e teve um quadro de dispneia súbita, poucos dias depois, a gente pensa em tromboembolismo pulmonar, é isso que a gente pensa. E aí, quando o paciente ele tem coisas, por exemplo, que mostram para a gente que ele tem baixa probabilidade, que é o score de Wells, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente nas questões, a gente faz o score de Wells dele e quando dá uma probabilidade baixa, a gente faz o dímero D, o D-dímero, que quando ele é positivo, a gente não vai poder descartar o TEP. Então, a gente vai fazer exames mais específicos, vai fazer uma angiotomografia. Então, ele já foi feito o dímero D e a gente tem suspeita de tromboembolismo pulmonar, porque deu positivo o dímero D. O dímero D ele tem um alto valor, porque se ele dá negativo, a gente já pode descartar TEP. Mas se ele dá positivo, a gente não pode descartar TEP. Então, eu tenho que fazer pesquisa mais profunda desse caso. Então, vamos ver as alternativas. Qual é o tratamento que a gente vai dar? Ateplase, cintilografia pulmonar. Letra B, heparina, cineangiocoronariografia. Letra C, heparina, angiotomografia pulmonar. Letra D, ateplase, angiotomografia pulmonar por cateterismo. Então, a gente vai fazer a letra C, heparina e angiotomografia pulmonar. 2. Paciente jovem de sexo feminino com quadro de dor torácica e dispneia súbita, tá vendo? Mesma coisa. Há 10 dias realizou cirurgia plástica, então ele tem um antecedente de uma cirurgia, um procedimento e aí uma dispneia e dor torácica súbita. No exame clínico não apresentou edema e ou empastamento dos membros inferiores. Exame laboratorial, dedímero positivo. Deu positivo, o que eu tenho que fazer? Fez angiotomografia e confirmou o diagnóstico de TEP. Nesse caso, qual é a conduta inicial a ser realizada? Letra A, anticoagulação com heparina de baixo peso. Letra B, ecodoppler venoso dos membros inferiores. Letra C, angiografia de membros inferiores. Letra D, ecocardiografia transtorácica. A mesma coisa da questão anterior, então vou fazer anticoagulação com heparina de baixo peso. 3. Paciente de 36 anos, sexo masculino, vítima de acidente automobilístico, internado na enfermaria
com fraturas bilaterais de fêmur. Evoluiu no dia seguinte com quadro súbito de dispneia, taquicardia, hipotensão arterial, confusão mental e petequias em tórax. Gasometria arterial com pH de 7,35, PO2 de 55, PCO2 de 27. E qual seria a conduta imediata? Nesse caso, eu vou ter que fazer o diagnóstico diferencial com outra patologia que é frequente, que pode acontecer também e que tem uma diferença do tromboembolismo pulmonar. Então, esse paciente, eu consigo perceber que ele tem algumas características diferentes do TEP, por exemplo. Ele também teve dispneia súbita, isso é normal, mas ele teve taquicardia, hipotensão arterial, confusão mental e petequias em tórax. Então, a gente tem uma patologia também parecida com o TEP, que acontece nas primeiras 48, 72 horas, ou seja, nos primeiros 3 dias, essa patologia ela é mais prevalente. E eu tenho que pensar nessa patologia porque não vai ter o mesmo tratamento do TEP, que é a embolia gordurosa. Então, a embolia gordurosa eu tenho justamente um quadro de vasculites, por isso que eu tenho as petequias no tórax, e a confusão mental, então, vasos do cérebro, eles vão ser afetados, e aí o paciente ele vai ter confusão mental e petequias no tórax por causa dessa vasculite. E o tratamento para embolia gordurosa é a letra D, suplementação de O2 e expansão volêmica. Diagnóstico diferencial de TEP. Quarto, em relação ao diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo, assinale a alternativa correta. O ecocardiograma transtorácico é normal em cerca de 90% dos casos. Letra B, dosagem de dímero D apresenta um alto valor preditivo positivo para o diagnóstico. Não, está errado. Alto valor preditivo positivo é se der positivo, realmente é positivo. Ou seja, se fosse alto valor preditivo positivo, significaria que, dando o dímero D positivo, então era diagnosticado já automaticamente o TEP, e não é assim. Ele tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, se dá negativo, eu posso descartar TEP, que não vai ser TEP. Ele é muito sensível, mas ele é pouco específico. Letra C, sinal de Westmark, oligoemia focal. O que é isso? Quando eu tiver TEP, um tromboembolismo pulmonar, o que eu vou apresentar? Esse sinal de Westmark é uma zona de escurecimento na radiografia pulmonar, onde eu não vou ter aparecimento de vasos. Então é um sinal que acontece na radiografia, mas é um sinal que ele é muito raro de acontecer. Ele não é frequente, como está dizendo aí, que está errado, não é frequente. Existe esse sinal, mas ele é raro de acontecer. Letra D. Inversão da onda T de V1 a V4 ao eletrocardiograma identifica pacientes com disfunção aguda do ventrículo direito. Tá certo, essa é a resposta certa. E outro sinal que a gente poderia também ver que comprova a disfunção do ventrículo direito é S1, Q3, T3. Onda S em D1, onda Q em D3 e onda T em D3. Isso são sinais eletrocardiográficos de sobrecarga do ventrículo direito. Próxima questão. Mulher de 23 anos de idade, previamente ígida, chegou ao pronto-socorro com quadro de dispneia há 2 horas, acompanhado de dor torácica, negatosse e febre. Ao exame, bom estado geral, corada afebril, acianótica. Orientada, vigio, pulmões, roncos esparsos, frequência respiratória de 30, saturando a 92%, ruídos cardiorrespiratórios em 2 tempos, frequência cardíaca 120, pressão arterial de 100 por 60, membros inferiores sem edemas. Calculando o score de Wells, que foi considerado de baixa probabilidade. Qual a investigação mais adequada nesse momento? Então, é um paciente que eu posso pensar que tem tromboembolismo pulmonar e foi calculado o score de Wells. O score de Wells, a gente vai dividir ele em 3 partes. Uma parte que tem a pontuação máxima de 3 pontos, então eu tenho dois critérios que têm 3 pontos. Esses critérios são, quando o quadro ele é muito pouco provável que seja outra coisa que não seja TEP, eu dou 3 pontos. E o segundo critério, que tem 3 pontos também, é quando o paciente tem sinais de tromboembolismo venoso nas pernas. Então, esses 2 critérios eles têm 3 pontos cada um. Os outros 3 critérios eles têm 1,5 pontos cada um. Então, uma cirurgia ou imobilização recente, taquicardia ou antecedente de trombose. Todos esses 3 critérios, taquicardia, imobilização recente ou cirurgia recente e antecedente de trombose, eles vão ter 1,5 ponto cada um. Hemoptise e neoplasia são o terceiro bloco. Cada um tem 1 ponto, porque pode ser outras coisas, mas quando eu somo esses pontos e dá mais do que 4, então eu digo que tem alta probabilidade de ter tromboembolismo pulmonar. Se dá menor ou igual a 4, eu digo que tem baixa probabilidade. Nesse caso, deu baixa probabilidade, ele já me falou que o score de Wells deu baixa probabilidade. Então o que a gente faz quando tem baixa probabilidade? O D-dímero, o dímero D, ele tem um alto valor preditivo negativo. Então se eu faço ele e dá negativo, já automaticamente eu excluo. Se ele der positivo, aí sim eu vou confirmar com um teste mais específico. Tá? Ele é muito sensível, mas é pouco específico. Então o que a gente tem que fazer? Dosar o D-dímero, letra B.
6. Mulher de 45 anos em tratamento para insuficiência cardíaca, passado de trombose venosa profunda, proximal a 1 ano. Apresenta episódio súbito de dispneia associado à dor torácica pleurítica. Ao exame, frequência cardíaca de 110, tá taquicárdico, tem dor torácica, teve um antecedente prévio, então já tem mais de 4 pontos só aí. Pressão, tá hipotensa, estertores finos em base de hemitórax direito, radiografia de tórax mostra pequena condensação junto ao seio costofrênico, direito sem sinais de congestão e eletrocardiograma apresentado abaixo. Vamos ver o eletrocardiograma dessa senhora. Aqui nesse eletrocardiograma, o que é que a gente consegue ver? A gente consegue ver o S em D1, ó. Aqui, tá vendo? Um S. E a gente aqui no D3, a gente consegue ver uma onda P negativa. Então, eu tenho S, onda S em D1, onda P negativa em D3. Então, isso daí a gente pode dizer. E também eu tenho um Q patológico aqui em D3, ó. Tá vendo? Q e T em D3, onda S em D1. Isso daí é um eletrocardiograma de sobrecarga ventricular direita. Então, qual é o exame que a gente utiliza para um paciente que tem todos os indícios que tem TEP? A gente vai usarei uma angiotomografia. Como eu não tenho a opção de angiotomografia, eu vou usar o padrão ouro, que é a arteriografia pulmonar. Esse é o exame padrão ouro que a gente não utiliza comumente, mas como não tem angiotomografia nas opções, a gente vai utilizar esse que é o único que poderia ser utilizado. O sítio de trombose venosa que mais comumente leva a tromboembolismo pulmonar grave é, então, resposta letra C, ilho femoral. Isso é um dado a ser memorizado, mas é a letra C, ilho femoral. 8º. A respeito da prevenção do tromboembolismo venoso em pacientes internados, assinale a alternativa correta. Em cirurgias oncológicas, incluindo a cirurgia de câncer ginecológico, a primeira escolha de medicamento para a prevenção do tromboembolismo venoso é o uso de aspirina 81 mg ao dia. Letra B. Em grandes cirurgias ortopédicas está contraindicada a administração de enoxaparina. Não, errado. Está errado. Letra C. Em pacientes enfermos, especialmente imobilizados, está indicado o uso de enoxaparina 40 mg subcutâneo ao dia, exceto nos pacientes com contagem de plaquetas menor a 50.000, nos pacientes com histórico de úlcera gastroduodenal ativa ou história clínica de sangramento importante nos últimos 3 meses. Está certo. Letra C, correta. Letra D. Em cirurgias não ortopédicas de alto risco, está indicada a prescrição de varfarina até que se atinja o RNI entre 3 e 3,5. Lembra que a warfarina ela demora para atuar. Então sempre a gente usa heparina para depois usar o warfarina. Letra E. Deve-se prescrever varfarina para os pacientes em cirurgias oncológicas. Está errado. Certo, letra C. Então como é que é o tratamento para o tromboembolismo pulmonar? Então para pacientes que estão instáveis, a gente usa trombolíticos. Para pacientes que estão estáveis, a gente vai usar anticoagulação com heparina e junto com a warfarina, que ela demora a atuar. A warfarina ela vai ficar depois, quando a warfarina já está atuando, depois de alguns dias, então a gente deixa o warfarina. Mas inicialmente o tratamento é com heparina. 9. Gestante de 24 anos, dor ventilatória dependente de 5 dias em base de hemitórax esquerdo e dispneia. Antecedentes: terceira gravidez, primeira e segunda sem complicações. Asma leve, negatabagismo, negatraumas. Exame físico, pressão arterial de 110/70, frequência cardíaca taquicárdica de 110, frequência respiratória de 27, saturação de O2 baixa de 90% ao ar ambiente, ausculta pulmonar normal, ausculta cardíaca com hiperfonese da segunda bulha, edema 1 cruz em membros inferiores, dor à dorsiflexão da panturrilha direita. Quais procedimentos devem ser tomados diante de tal quadro? Perceba que essa dor, a dorsiflexão da panturrilha direita, é um sinal de tromboembolismo venoso. Então ele tem um sinal de tromboembolismo venoso, tem ataque cardíaco, dispneia e dor torácica. O que é que a gente faz? A gente tem que fazer o score de Wells. Então qual é o score de Wells? A gente tem uma paciente gestante, que é uma paciente de risco para tromboembolismo pulmonar, que está taquicárdica e que tem sinais de trombose venosa profunda por causa da dorsiflexão. Então a gente tem mais de 4 pontos. Se eu tenho mais de 4 pontos, o score de Wells é maior a 4. Então letra A e letra B eu já descartei. E letra C eu descartei porque não é de 3, é maior que 4. Mas vamos ver a letra D. O score de Wells é maior que 4 e deve ser feita a angiotomografia de tórax para confirmação e definição do tratamento para o TEP. Em pacientes grávidos, a gente não vai expor ela a uma tomografia, a uma radiografia, porque é uma imprudência da nossa parte. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente faz
nas grávidas, a gente faz ultrassonografia com Doppler de membros inferiores para a confirmação de trombose venosa profunda e definição do tratamento. Então a gente faria a letra E, não faria a letra C, a letra D, por causa do risco, tá certo? Então a resposta letra E porque a paciente está grávida. Se fosse um paciente qualquer, a gente faria, seria o score de Wells maior que 4 e faria a angio-TC. 10. Paciente em pós-operatório de cirurgia ortopédica em membro inferior direito evolui com súbita dispneia no dia em que volta a caminhar pela primeira vez com muletas. Quando da avaliação clínica inicial é suspeita embolia pulmonar, cuja radiografia característica nesse caso seria de... Vamos ver as alternativas. Letra A, rarefação de circulação. Lembra que a gente falou que no paciente com tromboembolismo pulmonar, a gente pode ter uma área do pulmão que não tem circulação, que é uma área avascular. Então, a letra A está correta. Letra B, triângulos com ápice no hilo. Não. O triângulo ele vai ser com base na periferia. Tem um sinal que também é um triângulo de condensação com base na periferia, mas não tem o ápice no hilo. Letra C, derrame pleural não, e letra D, condensação, está errado. Essa rarefação a gente chama de sinal de Westmark, e um triângulo que tem base na periferia, encostado na pleura, e que não chega no hilo, mas está somente na periferia, a gente chama de giba ou corcova de Hampton. Não, esse triângulo está errado, não é desse jeito o triângulo. Então, letra A é a correta. 11. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que contém um paciente em que a profilaxia medicamentosa para tromboembolismo venoso encontra-se indicada. Paciente de 55 anos de idade com trauma abdominal fechado após colisão alto-muro, admitido há 4 horas com TC de crânio mostrando hematoma parietal esquerdo estimado em 6 centímetros cúbicos, sem desvio da linha média ou outras alterações de complacência à imagem. Aguardando a avaliação do neurocirurgião, não devemos fazer profilaxia medicamentosa para tromboembolismo em pacientes que têm um hematoma. Não devemos fazer profilaxia nesses casos. Paciente de 17 anos de idade, em pós-operatório imediato de apendicectomia, vídeo laparoscópica, cirurgia há 13 horas. Não devemos fazer profilaxia em pacientes menores de 40 anos, sanos e que podem andar. Então, paciente de 17 anos de idade, pós-operatório de apendicectomia, que pode andar, não devemos fazer aí a profilaxia. Letra C, mulher de 60 anos de idade, hipertensão controlada com paraplegia completa após mielite transversa, ocorrida há 5 anos, em consulta ambulatorial de revisão. Então, consulta ambulatorial, não está imobilizada, não tem necessidade de fazer a profilaxia aí. Letra D, paciente de 33 anos de idade, usuária de contraceptivo oral, internada para o tratamento de ito alta, sem critérios para sepse. Tampouco temos que fazer. Paciente jovem, tem uma internação, não tem nenhum critério para a gente fazer aí. Agora vamos para a letra E. Idoso de 82 anos de idade, paciente maior de 40 anos, bem maior, idoso, internado na UTI para tratamento de pneumonia comunitária grave. Estável hemodinamicamente, fazendo a ventilação não invasiva intermitente com suporte de O2. Então esse paciente ele precisa de profilaxia para TEP, porque é um paciente que vai estar internado muitos dias, então ele precisa de profilaxia, tá certo? Letra E é a correta. 12. Paciente de 59 anos, portador de neoplasia de mama em tratamento quimioterápico. Acamada há 40 dias por causa de fratura de fêmur direita após acidente automobilístico. Chegou à emergência com um quadro de dispneia súbita e dor torácica pleurítica. Ao exame físico apresentava-se ansiosa com ausculta cardiorrespiratória normal, frequência respiratória de 26 e cardíaca de 100. Pressão arterial de 140/90, radiografia de tórax e eletrocardiograma foram normais. O médico aventou a possibilidade de tromboembolismo pulmonar como principal hipótese diagnóstica para esse caso. Baseado nisso, assinale a alternativa correta. Uma opção terapêutica segura e eficaz é o uso de enoxaparina na dose de 0,5 mg por quilograma por dia. Letra B. A protamina pode ser usada para tratamento de eventos hemorrágicos desencadeados pela trombocitopenia induzida pela heparina. Letra C. Caso o diagnóstico seja confirmado e o paciente apresente sinais de instabilidade hemodinâmica, estará indicado o tratamento com trombolítico. Está correto, letra C. Letra D. Não será necessária a manutenção da anticoagulação com varfarina, posteriormente está errado. Primeiro heparina e depois, posteriormente, com varfarina, está errado. Letra E. A indicação de implante de filtro de veia cava é absoluta, não tem indicação, está errado. 13. Qual a principal indicação de
trombolíticos no tromboembolismo pulmonar é o paciente que está instável. Presença de choque circulatório? Certo. Letra A, certo. Letra B, hipoxemia? Não. Letra C, presença de fibrilação atrial associada? Não. Letra D, TEP periférico maciço? Não. Letra A é a resposta. 14. Nos casos de TEP, o êmbolo no interior da artéria pulmonar pode ser visto como um defeito de enchimento do vaso, imagem de hipoatenuação. Porém, outros achados indiretos da embolia pulmonar podem ser encontrados, exceto. Então, quais são os achados indiretos que a gente vê? Densidades com base na pleura. Tá certo. É o triângulo de Hampton que a gente vê, que a gente falou sobre ele. Letra B. Opacidade com padrão de árvore em brotamento. Isso a gente vê em doenças infecciosas. A gente não vê isso no tromboembolismo pulmonar. A gente vê em tuberculose, por exemplo, pneumonia, mas não em TEP. Está errado. Letra C. Densidade subpleural em forma de cunha, o sinal de Hampton. Está certo também. Letra D. Dilatações em ramos de artéria pulmonar, centrais ou periféricas. Perfeito, está certo. Letra E. Atelectasias laminares também está certo. Então a resposta errada é a letra B. Próxima questão. Homem de 42 anos procura pronto atendimento com queixa de cansaço há um dia, acompanhado de tosse seca e dor em hemitórax esquerdo. Evolui com piora nas últimas 2 horas com intensa falta de ar. Antecedentes pessoais. Artroscopia de joelho direito há 7 dias, exame físico, mau estado geral, cianótico, dispneico, combatimento de asas de nariz, sudorese fria e profusa. Pressão arterial está hipotenso, frequência cardíaca de 136, está taquicárdico, frequência respiratória 32 alta, temperatura 37,4, oximetria de pulso de 85, é bem baixa. Coração, bulhas normofonéticas, taquicárdicas, sem sopros, pulmões, murmúrio vesicular presente, simétrico, com estertores crepitantes em base direita. Radiografia de tórax, proeminência dos ilhos pulmonares. Na fisiopatologia do tipo de choque apresentado, estão envolvidos os fatores. Letra A, elevação da pós-carga do ventrículo direito, secundária à expansão da área arterial comprometida e reatividade vascular pulmonar aos mediadores liberados. Certo, perfeito, tudo certinho. Letra B, elevação da pré-carga? Não. O que acontece? O ventrículo direito, ele vai mandar o sangue para o pulmão. Como o pulmão tem um tromboembolismo, o sangue ele não vai chegar no pulmão e vai aumentar a pós-carga. Não é a pré-carga do ventrículo esquerdo. Eu aumento a pós-carga do direito. Certo? Letra C, queda da resistência vascular sistêmica, elevação do débito cardíaco pela liberação de mediadores inflamatórios. Não vai estar elevado o débito cardíaco, pelo contrário, vai estar diminuído. Não vai chegar o sangue no coração esquerdo, vai estar reduzido o débito cardíaco. Letra D, vasoconstricção pulmonar por ativação de receptores beta-agonistas e vasodilatação sistêmica por liberação de citocinas. Então, resposta certa, letra A. E essas foram todas as questões de TEP. Espero que vocês tenham gostado das questões, que vocês tenham aprendido, que tenham assistido até aqui. Muito obrigado por tudo e não se esqueça de ver os outros vídeos do canal também. Tem outros vídeos de aula. Não se esqueçam de curtir, se você não curtiu ainda, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário e colocar para ativar o sininho para você receber os vídeos diretamente, tá certo? Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.